Bom dia, meus colegas, meus amigos. Mais um vídeo em que eu quero trazer para vocês algumas reflexões, algumas discussões que eu julgo útil para a gente aproveitar o nosso tempo bem, usando, exercitando a nossa mente, o nosso intelecto, o nosso raciocínio, em assuntos que, para o tempo presente, me parecem dignos de nota. E eu acho que nós precisamos parar para pensar. E eu acho que tempo é o que você tem agora. Então eu quero que você use uma parte desse tempo para conversar comigo, pensar comigo e refletir sobre esta pergunta: para onde o mundo está indo? Já foi dito aos antigos que o mundo jaz no maligno. Agora veja, parece uma frase de epitáfio, né? Aqui jaz fulano, tal, bom cidadão, bom pai, bom esposo. Pois é, o epitáfio não é esse para este mundo. O epitáfio é: o mundo jaz no maligno, ele está morto. E a ciência já afirmara na entropia, na segunda lei da termodinâmica, todas as coisas tendem para o desagrupamento, a desintegração, a perda de energia. Tende ao caos. Não o contrário. E isto baseado nessa segunda lei da termodinâmica. Então o que parece é que nós estamos morrendo. O que parece é que nós não estamos evoluindo, não. Então eu pergunto: nosso planeta está indo para algum lugar? Pense comigo. Se ele está indo para onde? As pessoas que nele habitam estão indo para algum lugar? Se estão, em qual direção estão indo? Eu não sei vocês, mas quanto a mim, parece que nós possuímos um certo senso de autodestruição. Se não é assim, pare por um segundo e processe aí o que você tem percebido ao seu redor. Fome, desigualdade, pobreza, aumentando agora em todo o mundo, corrupção, guerras injustas, exploração de vulneráveis, drogadição, suicídio. E eu falei da raça humana apenas. Na natureza, convulsão, exógeno a nós, lá no Sol, explosões solares cada vez mais preocupantes. E olha que nós nem falaremos aqui de prognósticos que já foram feitos há muito tempo para o mundo, dizendo que haverá abalos nos céus, que haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. Dá o que pensar, não dá? Mas continuemos aqui dentro do planeta. Não vamos falar disso. Explosões vulcânicas, terremotos ceifadores de vidas, de centenas de milhares de vidas, pelo menos dezenas delas, muitas vezes. É claro, ainda com uma frequência desconfortável, mas sempre presente, com uma intensificação recente, inclusive, que só vem a somar o argumento de que, de novo, a convergência tende ao caos e não à ordem, tende à involução e não à evolução. Quando consideramos a avidez do ser humano, a avidez dos humanos supostamente evoluídos para sustentar o seu estilo de vida, nós podemos perceber claramente que sua propalada evolução traz uma tendência, na verdade, de destruição. Destruição do seu habitat natural e de si mesmo. Isto é um fato. Olhe em redor. Pouca água doce tende à contaminação irremediável. É para aí que estamos indo?
É uma pergunta que não quer calar. O solo, lugar fértil agora para fármacos e químicos, fertilizantes sintéticos, que lixiviam suas sujidades venenosas, carcinogênicas. Isso é um anúncio de morte. Quem não morre, viverá pouco. Ah, mas professor, o senhor está esquecendo da clonagem de órgãos, o senhor está esquecendo do comércio futuro de corpos e almas de homens. Como parece apontar aquela série da Netflix, Altered Carbon. Mas isso é um assunto até para outro vídeo. Pois é, essa é a tendência, viu? Imagine você poder trocar de corpo. Imagine você transportar o seu ser, a sua alma, de um corpo para outro. Pois é, estudos já vêm sendo feitos nesse sentido. Então, para onde estamos indo? Explorar as estrelas? Sério? Fazer ali um ninho nas estrelas? Tanta tecnologia, tanto conhecimento, tantos recursos disponíveis aos bilhões de euros, de dólares, não são capazes de solucionar o problema aqui? Como assim? Por que não? Quem não quer continuar vivendo em casa? Na sua casa, no seu cantinho, no seu aconchego, no seu torrão. Eu sei que muitas pessoas não gostam da própria casa. Talvez você queira fugir de casa. Mas se você até é desse que enfrenta problemas, que quer fugir de casa, eu tenho certeza que você quer um lugar para chamar de seu. Quem quer ir para uma lua de Saturno, respirar metano? Como tem um certo filme distópico aí na Netflix propondo isso. Deixa-me fazer uma pergunta. Você é alienígena? Não? Ah, tá. Então você é humano como eu, não é? Não, eu gosto de fazer essa pergunta porque a gente gosta de dizer, os humanos estão fazendo isso, como se eu fosse um alienígena, e não se auto-percebe sendo destruído e sendo destruidor ao mesmo tempo. Então, já que somos todos humanos aqui, não tem nenhum alienígena me assistindo pelo YouTube, provavelmente não, deixe-me dizer onde está o problema. O problema está no coração humano. A degradação ambiental, eu tenho afirmado já vez após vez, começa no coração humano. E essa degradação, ela tem jeito. Tem? E esse coração que degrada tem jeito. Conversa. Olha, buscar a solução em outro planeta, transportar colônias desses corações para outros mundos, só transferirá o problema de lugar, de casa, de domicílio. Uma mudança bem cara, aliás, multibilionária, ou até mesmo trilionária, como já tem faturado aí um dos gurus dessas cosmovisões. E tudo só para perceber que quando você se mudou, levou você com você mesmo. Aliás, eles, não você. Eles. Esse esforço não é para salvar os humanos, mas para salvar quem pode pagar dentre eles. Será para um seleto grupo. Você já assistiu aquele filme Elysium? Assista. Assista com visão crítica. Lembre do que eu estou falando. Use sua mente, sua inteligência, seu raciocínio e tire suas conclusões. Deixa eu perguntar, você pode pagar por uma exploração espacial privada? Você sabia que já é vendido passagem para o espaço? Custa alguns milhões de dólares uma viagenzinha ali para a abóbada terrestre e ficar se divertindo um pouco, fazendo cambalhotas na gravidade zero. Bom, como já disseram aos antigos, desesperadamente corrupto é o coração. Quem o conhecerá? É uma frase até poética. Aqui está a raiz do problema, colega.
meu amigo, a raiz da solução também está aí. Pense um pouco. À luz das evidências à sua volta, podemos concluir o desespero da nossa condição. O desespero dos resultados da corrupção em todos os níveis. Emocional, traumático, psicológico, moral. Interior mesmo, de nós, dentro de nós. E aí sai, emana, vai para fora. Daí vai para a família, daí vai para as relações sociais, daí vai para o meio ambiente. Tudo, ao mesmo tempo, um emaranhado de interações entre si extremamente complexas que nos leva para onde nós estamos indo. E tudo isto a partir do meu e do seu coração. Seríamos capazes de conhecê-lo? Seríamos capazes de sondar tal coração? Avaliá-lo, estudá-lo, investigá-lo? E isso a ponto de identificarmos com clareza os mais profundos meandros da alma? Seria possível isso? Seríamos capazes de beber das suas fontes sem pagar quase sempre um alto preço existencial? Há um provérbio antigo que diz: porventura tomará alguém fogo no seu seio sem que suas vestes se queimem? Pois é. Tal é o perigoso relacionamento de nosso coração e nossa atenção aos seus anseios. Alguém já disse, e é repetido várias vezes: siga o seu coração. Eu não sei se nós deveríamos fazer isso, não. Quando a gente segue nosso coração, quase sempre a gente segue na direção egoísta. Quase sempre em si mesmado. Quase sempre de forma destrutiva. Nem que seja uma destruição de longo prazo. Você quase não consegue perceber que está rumando para a destruição. Para ilustrar, é como aquelas gotas de veneno diluídas que não matam, mas aos poucos vão definhando quem sorve a porção, a dose. Mas deixe-me concluir, então, esse vídeo, essa discussão aqui, com um facho, talvez tênue, mas certo, de esperança. O mundo jaz no maligno, não foi isso que eu comecei dizendo nessa proposição? Mas veja, o mundo aqui não é o planeta Terra. A sua estrutura, entende? O seu frame. Não é isso. O mundo constitui-se a cosmovisão. Constitui-se o sistema, o arranjo das coisas. O status quo. O que está posto. As suas ideias, os seus valores, os seus modelos, a sua moda, a sua forma, o seu molde, a sua cultura. E como afirmou uma senhorita famosa chamada Anne Frank, ela disse, abre aspas, como é delicioso pensar que ninguém precisa esperar um minuto. Podemos começar agora, começar lentamente a transformar o mundo. Fecha aspas. E ela colocou uma exclamação na frase. Bem, o mundo é um fardo, eu acho, muito grande para um coração suportar. Não acham, não? Talvez não possamos modificar ou transformar o mundo todo. Talvez não. Talvez ela não tenha razão. Talvez ela só tenha razão em parte. Mas nós podemos começar a transformar o nosso próprio coração. Será possível isso? Você acredita nisso? Que seria possível transformar o seu coração, o meu, o coração humano? Saulo de Tarso foi um homem que viveu no primeiro século. Ele foi um eloquente filósofo e empreendedor e teólogo. Esse primeiro século da era cristã. E ele era um perseguidor ferrenho da seita dos nazarenos, que foi transformado depois em discípulo de Jesus de Nazaré. Certa feita ele afirmou o seguinte, abre aspas, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados
pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Bom, embora esteja aqui envolvida questões assim de cunho espiritual, ninguém se remexa na cadeira aí. Perceba que o argumento parece bom, muito bom, para o que estamos querendo propor aqui, como esperança para a humanidade, para você, para mim. Raciocine comigo. O sistema corrompido do mundo é autodestrutivo, não é? Não é verdade? Temos a tendência autodestrutiva, não é verdade? Nosso coração é corrompido, não é verdade? E esse coração, quando somado a bilhões de outros corações, formam um sistema, formam um arranjo de coisas que tende à destruição. E eu, pensando bem, não quero ser destruído, você quer? Apesar de sentir que nós possuímos essa tendência dentro de nós. Então o que eu farei? O que é que você pode fazer? O que faremos? Eu posso decidir, você pode decidir. Escolher livremente não ser amoldado, posto na forma, conformado. Percebe a palavra? Conformado na forma deste mundo, nesse sistema de valores, porque ele está morto. Lembra da palavra que foi dita lá, que eu coloquei no começo? Jaz. Jaz é de jazigo, é de caixão, é de morte, é de decomposição, é de putrefação. E o mundo jaz, está morto no maligno. Então é uma frase de epitáfio macabra, mas é realista. Ora, e é obviamente realista diante do que nós vemos em redor de nós. E você não precisa também ir muito longe não, basta olhar para dentro de si também. Então o que eu farei? Eu decidirei. O que é que você fará? Você decidirá transformar o seu coração. Decidamos transformar o nosso coração. Renovar o nosso entendimento, a nossa forma de pensar, a noia, a mente, o grego, o mindset, como tem sido tão propagado aí através dos coachings da vida. Transformar a minha mente, as minhas ideias, os meus pensamentos, os meus valores, os meus hábitos. Acordar cedo é bom, muito bom. Experimentar o que possa ser mais de bom, agradável e perfeito em todo o universo. Então, escolha o bem. Escolha a verdade. Escolha a virtude. Escolha transformar-se em outra forma. Em outra forma. Amoldar-se a outra forma. Em outra forma. Esse é o caminho.